Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Em nossa última reflexão, nós vimos que, às vezes, atitudes drásticas precisam ser tomadas por aqueles que realmente buscam servir ao Eterno, como é o caso de Neemias, que nós abordamos, quando ele mandou fechar as portas de acesso à cidade de Jerusalém para que os vendedores não pudessem entrar e ali fazer seus negócios no Shabat. A Teshuvá, um retorno sincero para Deus, nem sempre será fácil, um caminho todo florido à nossa frente. E em muitas situações encontraremos espinhos para nos ferir. E o próprio Mashiach nos disse: "No mundo passareis ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Isso está lá em João capítulo 16, versículo 33. Uma das grandes dificuldades encontradas por Neemias foi a assimilação, por parte dos filhos de Israel, de culturas diferentes. É preciso entender que o inimigo é astuto. Satanás age de maneira inteligente e, quando vemos, nosso futuro está comprometido seriamente. Quanto de poder e influência uma mulher tem? Muito. E essa influência pode ser usada para o bem, e quando ela é usada para o bem, isso é excelente. Mas quando ela é usada com propósitos inadequados, leva o homem para distante de Deus. Vamos ler então Neemias capítulo 13, versículos 23 e 24. E o texto nos diz: "Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo." Em primeiro lugar, qual é a razão de os judeus se casarem com asdoditas, amonitas ou qualquer outro povo? Muitos poderiam dizer: mas eles estavam na Babilônia, num cativeiro, não em Israel. Sim, de fato estavam, mas estavam também as mulheres, elas também foram levadas, não foram apenas os homens. Por que não se casar com as irmãs? Outros podem dizer: é o ambiente onde estavam, havia gente de todos os povos e a convivência tornou isso possível. Enfim, só do fato de nós pensarmos em haver justificativas, já vemos que em nós mesmos há uma assimilação, ainda que digamos que não. E é por isso que a comunidade judaica hoje procura estabelecer-se sempre no mesmo bairro, na mesma região, para que os seus jovens possam estar perto uns dos outros. Jovens judeus, conhecendo-se e convivendo dentro da própria cultura. Mas ainda assim devemos reconhecer, é uma tarefa difícil. Difícil porque as mulheres possuem um poder de influência muito grande. Deus deu a elas uma capacidade de encantar, de seduzir e de conduzir os caminhos de sua família até mesmo sem que o homem, o cabeça do lar, perceba. Por isso Neemias os faz enxergar que, ao casar com tais mulheres, os homens de Israel cometeram um grave erro e só perceberam quando ele mesmo os alerta e diz: "Ei, meus irmãos, já viram que teus filhos não sabem mais falar a nossa língua, mas falam e agem de acordo com os costumes das suas esposas, asdoditas, amonitas, ou seja lá o que for? Quantas gerações se passariam para perceberem que não mais precisariam circuncidar os filhos, cumprirem leis de pureza familiar? Para que guardar o Shabat? Aliás, até mesmo os homens adultos já não guardavam mais, como vimos anteriormente." Toda sexta-feira, ao lermos o poema Shet Hayu para a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, nós dizemos, versículo 30, "Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno, essa será louvada." O Eterno nos fez com características diferentes, homens e mulheres, e devemos usar essas nossas habilidades para o bem. A graciosidade feminina tem o poder de modelar o padrão da família, seja para o bem ou para o mal, mas o texto nos diz que a mulher que teme ao Eterno, essa deve ser louvada. Se você é um jovem solteiro, não se deixe influenciar por uma graciosidade enganadora, que pouco a pouco te desvie dos caminhos do Eterno, e tenhas a tristeza de ver os seus filhos falando uma outra língua. Se você é casado, atente para o proceder da sua esposa.
e o valor que ela pode ter em conduzir o lar na direção da Torá. E se for assim, louve-a por suas obras. E se você é mulher, saiba que está em tuas mãos a capacidade de fazer da sua casa um santuário ao Deus de Israel, ou um altar aos Baalins cheios de deuses estranhos. De qualquer forma, estejamos atentos nos caminhos que traçamos para as nossas vidas, e a sabedoria nos recomenda a termos tempo com o Eterno, em todos os dias, no mínimo 5 minutos para Deus. Shalom.